opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Queria falar sobre essa grande bênção que nós temos. A Ivonete terminou a fala dela neste ponto. A Ivonete terminou dizendo: tem hora que eu evito de falar muitas coisas com as pessoas, eu prefiro falar diretamente com Jesus. A bênção de ter um Deus que nos ouve com atenção, que escuta o nosso clamor e que atende quando nós chegamos a Ele em clamor, como aqui nós estamos vendo, nesta grande bênção que nós temos do Senhor. Vamos voltar naquela passagem de Deuteronômio que nós lemos agora, capítulo 4, somente o versículo 7. Deuteronômio 4, 7. Quem pode ler? Dirceu. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Olha só, quando lá em Deuteronômio, no capítulo 4, a nação de Israel vai ser exortada, encorajada a seguir exatamente aquilo que o Senhor estava dizendo, para que quando eles tomassem posse da terra, eles fossem bem-sucedidos, e para que quando as nações em volta olhassem para a nação de Israel, as nações em volta iriam dizer: pois que grande nação tem um Deus tão próximo, que nos escuta, que nos ouve quando nós clamamos. Olha que maravilha, né? Porque nós temos essa grande bênção de Deus, e essa grande bênção de Deus, dele nos escutar, como é que chama esse nosso falar e o escutar de Deus? Oração. Clamor, a oração. Então essa é uma grande bênção que nós temos de Deus. Pode ser que eu esteja falando com as pessoas e tentando falar com um, falar com o outro, mas Deus é aquele que nos ouve com atenção. E através de Jesus, nós temos essa grande bênção. Vamos para um exemplo no Velho Testamento. Tem muitos exemplos, eu tenho certeza que você tem exemplo da sua vida, né? Mas lá em Atos capítulo 12, olha só, Atos capítulo 12, versículos 11 e 12. Atos capítulo 12, versículos 11 e 12. Quem gostaria de ler este aí para nós? A Késia, depois a próxima Fabrício já lê. Vai ter outra passagem aqui depois. Atos 12, 11 e 12. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o seu povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. O que os irmãos estavam fazendo enquanto Pedro estava preso? Orando ao Senhor sobre toda aquela situação. E aí Pedro é liberto da prisão,
o que ele fala? Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Por que Deus enviou o anjo? Por que Deus enviou essa libertação a Pedro? Porque tinha as pessoas orando, clamando, porque Deus nos ouve. É uma grande bênção, né, de Deus para nossas vidas, a oração. O que então nós temos que fazer, né, quando às vezes nós sentimos, né, que a gente quer conversar com alguém, até mesmo o cônjuge às vezes, né, mas às vezes o cônjuge está ali com pensamento, às vezes nos filhos, numa coisa ou outra, e a gente já percebe, pô, não é a hora de eu conversar, então converse com o Senhor. Converse com o Senhor, não é? Porque Ele é um Deus que nos ouve, uma grande bênção. E é interessante que quando em Deuteronômio, capítulo 4, verso 7, quando através de Moisés, Deus está falando lá, né? Quantas outras nações virem, olharem para vocês, dirão: que grande nação tem um Deus tão perto que nos ouve, porque nenhuma nação tem, nunca teve um Deus tão perto. Todas as outras nações, todas as outras religiões, o Deus deles não fica perto, tem que ter um homem para tentar aproximar essa pessoa de Deus, ou uma imagem, tem que ter alguma coisa, porque o Deus das nações não chega perto de outras pessoas. Eles são Deus. E que Deus tem, né? Que nação tem um Deus que está tão perto que nos ouve? Nenhuma. Nenhuma. Somente a nação que Deus criou através, desde lá dos antepassados e hoje também. Bem, segunda bênção hoje da nossa aula, Êxodo capítulo 14. Êxodo 14, 29. Quem pode ler para nós aí? 29, fala assim. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Então nós conhecemos aí, só peguei um trechinho da história que nós conhecemos muito bem. Nação de Israel sofrendo no Egito, clamando ao Senhor. O Senhor está ouvindo esse clamor, e o Senhor agora então vai libertá-los dos egípcios, libertá-lo daquele sofrimento, libertar da escravidão, libertar da idolatria, porque os israelitas estavam até aqui em idolatria egípcia. Não é à toa que Deus os tira dali e leva para o Monte Sinai, para passar 2 anos e pouco ali, ensinando a verdadeira adoração. É uma grande bênção que nós temos deste Deus que nos ouve, é que Ele não só nos ouve, mas Ele nos liberta. Então hoje nós temos, né, na nossa vida, né, todas as pessoas que às vezes estão na nossa volta, que nós conhecemos, ou nós mesmos, de que nós somos escravos? De que o mundo está escravo? Do que esse mundo precisa ser libertado? Do que eu e você, que somos cristãos, às vezes nos pegamos nos laços das prisões do velho homem. Mas nós temos de Deus essa grande bênção, de sermos libertados. Mas aí tem uma condição. Nós temos que clamar a Deus. Nós temos que pedir a Ele. E seguir o que Ele fala. Porque o povo do Egito, o povo israelita lá no Egito, eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu. Só que o Senhor disse para eles: ok, eu vou libertar vocês. Primeiro, eu vou mandar um homem aí, que vai ser o mediador entre eu e vocês, Moisés.
Vocês vão fazer tudo o que ele falar. Êxodo capítulo 7, verso 1, Deus fala com Moisés: Moisés, eis que te coloco como Deus sobre Faraó. E no capítulo 12 de Êxodo, Deus vai falar com Moisés: Moisés, eu vou tirar o povo do Egito esta noite, porém você vai chamar o povo e vai dizer para eles o seguinte: chame os líderes, fala que no 10º dia, separem lá um cordeiro, um cabrito. No 14º, ao pôr do sol, sacrifique-o. Pegue o sangue, passe nos umbrais. Vocês vão comer a Páscoa. Deus liberta, mas Ele coloca a nossa parte nesta caminhada. Nós vamos clamar, Ele vai dizer: sim, eu tiro você disso. Mas agora eu vou te mostrar o que você precisa fazer da sua parte. Não é assim também? Vamos dizer só de um ponto aqui, depois podem abrir para outros pontos. Vamos lá para João capítulo 8, por exemplo. João capítulo 8, verso 35 e 36. João capítulo 8, versículo 35 e 36. Quem gostaria de ler? João 8,35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se os filhos os libertar, vocês de fato serão livres. Então, se Jesus libertar, de fato haverá liberdade. Mas essa liberdade tem que vir através de Jesus. Não tem outro. Não tem outro. E é interessante que muitas pessoas procuram ser libertos, né, de várias coisas. Por exemplo, se você quer ser liberto do pecado, da falta de comunhão com Deus, o Gil trouxe a lição para nós hoje aqui, no último trecho da pregação dele, falando que é necessário para que uma pessoa então seja liberta do pecado e tenha comunhão com Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, se libertará. Agora, nós temos uma permanência agora na palavra e na caminhada com Cristo. E que muitas vezes nós vamos ter problemas. E vai ser necessário que sejamos libertos de algumas coisas da nossa vida. E olha que exemplo interessante tem aqui no livro de Gálatas. Olha que exemplo interessante do livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11, que interessante isso aqui, hein? Gálatas 2:11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. O apóstolo Paulo, olha só, ele vai enfrentar o apóstolo Pedro e vai condenar uma atitude do apóstolo Pedro. Olha que interessante. Pois, antes de chegar a algum das partes de Tiago, ele, Pedro, comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele, a Pedro, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, num certo momento da caminhada do apóstolo Pedro, ele teve essa hipocrisia, né, de
Na hora que ele estava comendo com os gentios ali, só estavam os gentios e ele, tudo bem, né? Mas chegou alguns dos judeus, o Pedro, opa, não tinha ninguém vendo. O apóstolo Paulo vai enfrentar face a face. O apóstolo Pedro, nesse momento, precisava ser liberto dessa hipocrisia, não é? Então, na nossa caminhada, muitas vezes nós vamos precisar clamar ao Senhor, para nos ajudar a nos libertar do quê? Reticências. Libertar do pecado, está bem generalizado, nos libertar de vícios, nos libertar da nossa própria vontade, a vontade da carne, nos libertar. É uma tendência humana, natural da carne, seguir a vontade da carne, precisamos ser libertos. Então, e nós temos essa grande bênção de Deus, de que quando nós então entendemos que nós estamos presos, como os israelitas entenderam a certo momento, porque quando os israelitas chegam no Egito, era tudo festa. José estava vivo, foi morar numa cidade que o faraó deu para eles, comendo do bom e do melhor. Mas na hora que José morre e a nação cresce, o negócio começa a ficar difícil, aí eles vão clamar ao Senhor. E o Senhor vai ajudar, porque eles entenderam que eles não nasceram para aquilo. E assim também nós. É analisar a nossa vida. Do que eu preciso ser liberto? E você tem, e eu tenho na minha mão, essa grande bênção de Deus. Lemos em Efésios capítulo 1, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais da religião, e é a bênção de sermos libertos a cada dia, de cada situação que nos envolve. Nós temos essa bênção de Deus. Agora basta nós clamar, reconhecer, clamar e seguir aquilo que Ele nos ensina. Algum comentário sobre esse ponto? Sobre essa grande bênção? Sim, Gutenberg. Você pode falar, porque você falou que ia ler 2h30 de pregação, você fez só uns 20 minutos, você está com crédito aí. Não, eu ia falar sobre, por exemplo, Pedro estava errado, né? E aí Paulo foi lá e corrigiu. Sim? Certinho, né? Ok. Só que hoje, no nosso meio, muitas vezes, eu estou errado e você vai me corrigir e eu não aceito. Então, é difícil. Muitos dizem assim, não pode falar isso para ele, senão ele vai acabar saindo da igreja. É. Poxa, mas eu preciso ser corrigido, você não pode me deixar eu desse jeito aqui. Aí precisa ser libertado do orgulho. Então. Né? Você precisa ser liberto do orgulho. Né? Mas alguém tem que vir. Sim. Entendeu? E muitos não vêm. Porque disse que se eu falar com o Gil, ele vai acabar ficando nervoso, aí ele vai sair da igreja. Não existe isso, a gente tem que falar, é necessário. Porque a palavra de Deus, né, diz, porque às vezes a gente está tão envolvido com a coisa que a gente está cego, né? Se não tiver um irmão que nos chama a atenção, perigoso ir para o inferno, né? Muito bem. Terceira bênção desta lição de hoje, Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, de 1 a 6. Quem gostaria de ler este aí? Êxodo 19, versículos de 1 a 6. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois que saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas:
Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Esta é mais uma das grandes bênçãos que o Senhor dá a seu povo. A nação de Israel surgiu através de uma promessa de Deus a Abraão e Sara. Dali, então, eles vão ter o filho da promessa, Isaque. Estou já pulando para os filhos da promessa, Isaque. Isaque vai ter Jacó. Jacó, por sua vez, 12 filhos que se tornarão as 12 famílias ou as 12 tribos de Israel. De onde, então, essas 12 tribos vão para o Egito, com toda aquela situação de José, e lá no Egito, por um período aproximadamente de 400 anos, essa nação que foi para o Egito com aproximadamente 75 pessoas, era somente uma grande família quando foi para o Egito, mas lá no Egito eles vão se multiplicar de tal forma que vão se tornar tão numerosos que eles vão encher a terra do Egito e Faraó fica com medo e manda embora. Certo momento, então, Deus os liberta. E agora esta grande nação, este grande povo, eles precisavam receber de Deus, e Deus queria dar a eles uma grande bênção. O versículo 5 diz: agora, se me obedecerem e forem fiel e guardarem a minha aliança, vocês serão, o verbo está no futuro, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Versículo 6, o verbo de novo no futuro, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, somente se me obedecerem e seguirem a minha aliança. E agora o texto vai seguir, eles vão dizer, sim, nós vamos seguir. E aí então Deus agora vai carimbar. Deus começa essa nação com Abraão, mas agora Deus está falando, de fato, vocês serão agora como um registro na história, a minha nação, se seguirem os meus decretos, os meus mandamentos. Eles aceitam e Deus então vai carimbar a nação de Israel como sendo uma nação de propriedade de um líder que criou os céus e a terra. De fato, agora, ela recebe, a nação de Israel, a chancela, o carimbo, de que esta é a nação exclusiva de Deus. Esta é a terceira bênção que nós estamos vendo hoje na nossa lição. Deus, dentre todos os povos da terra, e dentre os povos da terra, Deus separa para ele um povo exclusivo dele. E na época da nação de Israel, esse povo se concentrava na genealogia das 12 tribos. Só que agora, na nova aliança, esse povo é todos aqueles que tomam a decisão de entrar na nova aliança com Cristo. Não importa de que continente é, de que país é, de que cidade é, de que situação financeira é. Mas esta é a grande bênção que nós temos de Deus. Desde o antepassado, Deus, ele separa dentre todo o mundo aqueles que querem fazer parte do seu povo, para que ele reine, para que ele cuide.
Para contextualizar isso para a nossa vida hoje, vamos para a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Aqui no Velho Testamento, Deus separando a nação de Israel como povo exclusivo. Agora lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler aqui os versículos 1 e 2. Então, o apóstolo Pedro está escrevendo esta carta para um grupo de pessoas específicas. 1 Pedro capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Olha lá. Essa carta está sendo escrita aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Então, o apóstolo Pedro está escrevendo esta carta para um grupo de pessoas específicas. Pessoas que foram escolhidas pelo pré-conhecimento de Deus para a obra santificadora do Espírito e para a aspersão no sangue de Cristo. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Escolhido por Deus? A igreja dele. Aqueles que estão na obra santificadora do Espírito, porque recebeu o Espírito Santo quando foi aspergido pelo sangue de Jesus no batismo. E então este povo que Pedro está escrevendo em primeira mão, que naquele tempo estava peregrinos para Capadócia, enfim, mas este povo são todos aqueles que um dia aceitaram fazer parte da nova aliança, foram sepultados com Cristo, ressuscitou, morreram com Cristo, foram sepultados com ele nas águas e ressuscitou. E agora, como é que Deus chama esse povo? Capítulo 2, verso 9 e 10. Como é que Deus, isso aqui não é o Alisson que está falando a respeito de si mesmo, não é o Alisson que está falando a respeito de você, isso aqui é o Espírito Santo que está falando a respeito de nós. 2 Pedro capítulo 2, verso 9, ele diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Depois eu continuo lendo. Esta grande bênção que nós temos de Deus, de sermos o povo dele, uma nação separada das outras nações, não por espaço geográfico, não por uma linha geograficamente falando, mas uma nação que está espalhada pelo mundo inteiro, que está separada, santa, separada daquilo que o mundo produz. Sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Não confunda povo exclusivo de Deus com povo exclusivista. Tá? Não confunda povo exclusivo de Deus com povo exclusivista. E nem Deus é exclusivista. Porque Deus, através do Evangelho, chama todas as pessoas, não é? Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho, chame as pessoas. E todo aquele que acreditar e for batizado, vai fazer parte da minha nação. Então, essa grande bênção que nós temos de Deus, de sermos o povo dele. Não importa se na sua carteira de identidade está escrito que você é brasileiro. Não importa para Deus. É uma identidade espiritual. Como diz em Efésios capítulo 1, são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Última bênção que nós vamos ver hoje na nossa lição. Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. Antes nem sequer era povo, né? Fala no capítulo 2 lá de 1 Pedro. Antes nem sequer era povo, né? Isso mesmo, Valdivino. Então, Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Quem pode ler? Êxodo 25, versículos 8 e 9.
fareis. Muito bem. Então, olha que interessante. Êxodo 25, 8 e 9. Então, depois que Deus, lá em Êxodo capítulo 19, vai dizer para a nação de Israel, se vocês forem fiéis à minha aliança, vocês serão o meu povo, eles vão dizer, sim, nós queremos ser esse povo. Agora Deus vai dar uma bênção para este povo, que vai refletir em nós também. É uma grande bênção, porque Ele é um Deus justo, é um Deus que nos ama. Vou fazer uma pergunta rápida aqui, um só responde porque é do nosso tempo, que já estourou, mas eu quero falar sobre essa última bênção. Imagine se você recebe um convite para ir morar num outro país. Na hora que você chega nesse outro país, você é recebido e a pessoa só vai dizer uma coisa para você: parabéns, né, você recebeu o convite, você pode morar no nosso país, mas se você infringir uma das leis do nosso país, você vai ser executado. E solta a pessoa lá. Não dá um manual para ela saber ler o que é a lei do país. Não, solta ela lá, vai ter que descobrir. Se der bancada... Deus não faz isso com a nação de Israel. Uma das primeiras coisas que Deus vai fazer à nação de Israel é já dar a ela um modelo de como seguir como nação diante dele. Começando pela parte da adoração. E Deus vai falar em Êxodo capítulo 25, 8 e 9 com eles, que aí vai ser o começo da preparação daquilo que seria a adoração para Deus. E Deus fala com Moisés: tome o cuidado de fazer tudo segundo o quê? Segundo tudo o modelo que eu estou lhe mostrando. Esse modelo são os ensinamentos de Deus para a nação de Israel. E isso é uma grande bênção, porque a nação de Israel não andava no escuro. Se pecasse, sabia que estava pecando, porque estava escrito. Porque é ruim, a gente erra numa situação que a pessoa vem e fala: poxa, mas você está falando isso? Como assim? Eu não sabia disso. Então, mas era assim. Deus não, Deus ele vai dar os ensinamentos. E isso é uma grande bênção, porque a palavra de Deus, ela fala que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. E hoje nós temos essa grande bênção para nossas vidas. Abra lá em Filipenses capítulo 3, verso 17. Filipenses 3, 17, quem pode ler? Filipenses 3, 17. E para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou pedir para quem vai ler Filipenses 3,17, ler também aqui, ó, do lado aí, ó, Johnny. Filipenses 3,17, pode ler. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ok. 2 Timóteo, um pouquinho para frente aí, 2 Timóteo 1,13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. No Velho Testamento, Deus deu um modelo. Os ensinos para a nação de Israel ser a nação. Porque se Deus disse: vocês vão me obedecer fielmente. Mas obedecer o quê? Fala para nós então o que nós temos que obedecer. E Deus vai dar à nação de Israel o Velho Testamento. Assim também como nós hoje temos essa grande bênção de Deus. Não só a bênção de Deus nos ouvir, não só a bênção de Deus nos escutar o nosso clamor, mas a bênção de sermos libertos, a bênção de sermos um povo exclusivo dele, mas também temos a grande bênção de que, como povo, ele nos dá sã doutrina. Ele nos dá, como ele fala aos filipenses: sigam o meu exemplo, o modelo conforme eu apresentei, o padrão, que são as escrituras do Novo Testamento. Isso é uma grande bênção para nós, porque se nós errarmos, vai ser por negligência nossa, não de Deus. É como comprar uma televisão, que hoje elas vêm, né, 110, 220, você pode ligar em qualquer um, né?
Mas um tempo atrás, não. Se você não lesse o manual, colocasse o plug lá no 220, ela fosse 110, garantia não cobria, não. Não leu o manual. Assim também, o Novo Testamento, os ensinos de Jesus. E isso é uma bênção, gente. Porque você imagine, não vou falar imagine, não, porque nós temos uma visualização clara. Vocês sabem, muitos de nós viemos de um mundo religioso, aonde ninguém segue o padrão bíblico, o padrão do Novo Testamento. Cada um faz o que quer, do jeito que acha melhor. E o que vira? Bagunça. Não é? Então, nós temos grandes bênçãos, muitas bênçãos que são incontáveis. Bênçãos de Deus para a nossa vida, como povo. Este povo que clama e a bênção de ter um Deus que não existe em nenhuma outra nação, como a palavra de Deus diz. Um Deus que nos ouve, um Deus que nos atende, um Deus que nos liberta quando nós o clamamos, um Deus que nos faz dele o seu povo exclusivo. E deste povo tem a grande bênção de sermos guiados pelo Espírito Santo através da sua palavra. Amém? Alguém quer fazer algum comentário final? Johnny. Eu queria só aproveitar o pontinho que o irmão Gil deixou, lá em Provérbios 12, versículo 1. Provérbios 12, 1. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Muito bem, vem de encontro com o Gil falou aí, né? Aqueles que amam a disciplina, o conhecimento, positivo. Mas aquele que não atende a isso, negativo. Muito bem, então, vamos orar ao Senhor, agradecer. Gil? Vamos orar então. O Gil está pedindo uma oração aqui pelos familiares dele. Acabou de receber a notícia que a irmã dele faleceu. Então vamos estar orando e pedindo que Deus que console, né, toda a família, todos da família. Nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, nos achegar a Ti através de Jesus Cristo. Muito bom, ó Pai, poder saber que nós somos rodeados, Pai, de tantas bênçãos, de todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Muitas vezes, Pai, nós só olhamos bênçãos, muitas vezes através de bens materiais, através de uma posição na sociedade. Nós olhamos bênçãos, Pai, relacionadas somente, ó Pai, às coisas visíveis. Mas é bom nós podermos ler na Sua palavra e refletir, relembrar que nós temos todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. E neste momento, ó Pai, que nós vimos que o Senhor nos chama para ser o seu povo exclusivo, que o Senhor nos liberta, que o Senhor, Pai, nos dá um modelo para que possamos seguir com firmeza, com clareza, para fazer a sua vontade. E também, Pai, a bênção do Senhor nos ouvir. Muito obrigado, Senhor, por nos ouvir, por ouvir o nosso clamor. Obrigado, Pai, e neste momento, aproveitando, Pai, dessa grande bênção, queremos pedir ao Senhor que esteja abençoando, fortalecendo, cuidando, amparando, ó Pai, toda a família do Gil, o Gil, na perda da irmã dele, neste momento que ele recebeu a notícia, que o Senhor esteja com o Teu Espírito Santo, ó Pai, da maneira do Senhor, como nós nunca sabemos fazer, esteja consolando e ajudando toda essa família. E que o Senhor, Pai, nos despeça em paz, que possamos ter uma excelente semana, refletindo em tantas bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.